Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre Apocalipse 1. A maioria dos estudiosos concordam que a autoria desse livro realmente foi o apóstolo João, aquele que recostou a cabeça no peito de Jesus na última ceia, o apóstolo amado e por diversas passagens considerado como um dos mais próximos de Jesus. Já no versículo 4 desse livro, ele já se identifica como sendo aquele que escreve. E a gente lê o seguinte: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que era, que é e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Ou seja, aqui ele se identifica. Existe uma série de controvérsias entre esses Bible Scholars, que às vezes não é o João, o apóstolo, é outro João, mas existe, obviamente, um consenso entre os principais teólogos que realmente foi João, o apóstolo amado, que escreveu o livro de Apocalipse. Como eu falei no primeiro vídeo dessa série, o livro é uma revelação profética. Aliás, o nome Apocalipse significa revelação. E nesse vídeo eu quero falar especificamente sobre 4 aspectos muito importantes nesse capítulo. E óbvio que todo ele é importante, cada vírgula é importante, cada palavra é importante, mas eu quero ressaltar 4 desses aspectos. E o primeiro foi dito por Jesus no versículo 3, dizendo o seguinte: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Eu já falei sobre o fato das pessoas serem abençoadas por ler e guardar as palavras dessa profecia em outro vídeo, mas especificamente hoje eu quero falar sobre essa pequena frase que Jesus disse, pois o tempo está próximo. Depois eu vou falar sobre o contexto no exílio de Patmos, no versículo 9, que o próprio João fala. O endereçamento às 7 igrejas, né, obviamente, e no versículo 19, que eu entendo ser o mais importante de todo o capítulo, onde Jesus dá a ordem, onde escreve essas coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois desta. Mas começando pelo tempo está próximo, no versículo 3 que Jesus falou, e eu acho que você, assim como eu, já deve ter experimentado, né, várias pessoas que chegam para você e perguntam, algumas genuinamente perguntando, outras zombando, né? Perguntando, poxa, mas já faz tanto tempo que isso foi escrito, não vai acontecer, será que vai acontecer mesmo? Eu acho que não está perto, isso é conversa fiada, né? E aliás, é importante lembrar que a perspectiva de tempo que Deus tem é absurdamente diferente da minha e da sua. Ele não está preso nesse invólucro chamado tempo, né? E o que eu vou te mostrar agora vai nos revelar o quão perto nós estamos de todas essas coisas que estão descritas no livro e que, aliás, foram ditas por Jesus. Nós lemos em 2 Pedro 3:8 algo muito interessante que diz o seguinte: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É claro que aqui a palavra ela nos dá um sentido figurado da perspectiva de tempo, né, que Deus tem em relação à história da humanidade, e talvez muitos possam pensar que isso possa ser nada mais do que uma mera figura de linguagem, mas deixa eu te mostrar algo na linha do tempo, da história da humanidade, que certamente me faz ver que esse versículo de 2 Pedro não é meramente uma alegoria ou uma figura de linguagem. Dá uma olhada nisso aqui que eu vou te mostrar. Bom, estou aqui na minha garagem, onde eu montei essa parafernália aqui, mostrando para você a história da humanidade, começando desde o Gênesis até os dias de hoje. E eu queria lembrar você algo importante, um detalhe importante da Bíblia, que no livro de Gênesis, logo no primeiro capítulo, a Bíblia nos conta que Deus criou toda a sua criação em 6 dias e no 7º ele descansou. Usando esse paralelismo, né, entre
um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia na perspectiva do Senhor, eu queria mostrar algo muito interessante que a gente vê aqui nesse mapa da história da humanidade, né? Óbvio que a tela tá pequenininha, mas eu vou mostrar os detalhes. Eu coloquei essas duas faixas vermelhas aqui em épocas específicas que são muito importantes na palavra de Deus. Então, aqui do Éden até Abraão, onde existe uma aliança muito significativa de Deus com o homem, aqui começa a história do seu povo que veria o Messias. Então, esse período do Éden até Abraão, nós temos 2 milênios ou 2000 anos. De Abraão até essa próxima marca aqui, que é a vinda de Jesus, nós temos outros 2000 anos. Aqui foi dada a lei, aqui todo o povo foi estabelecido na terra prometida, né? Aqui foram levados cativos para a Babilônia. Não vou entrar nesses detalhes agora, mas eu quero te mostrar o período da história da humanidade. 2000 anos aqui, 2000 anos aqui. Logo após a morte de Jesus, a ressurreição, vem o Pentecoste, que é a descida do Espírito Santo, e aqui começa a era da igreja, e os próximos 2000 anos até aqui. Então, com que isso eu quero te mostrar, esse é o período da graça, o período da época da igreja. Aqui nós temos o Império Romano, etc. Eu vou fazer um vídeo sobre a história da igreja mais para frente. Mas o que eu queria te mostrar e chamar a atenção é que existem 3 períodos de 2000 anos cada um deles. E onde está o 7º milênio? Né? Porque nós estamos falando de 3 períodos de 2000 anos e o 7º milênio acontece justamente no milênio de Cristo, onde Deus entra no seu Shabat, junto com os salvos, junto com Cristo, que passa a reinar na história da humanidade por 1000 anos. E esse é o período que nós estamos falando, da época da igreja. Percebe o quão próximo nós estamos? Porque eu e você, nós estamos vivendo aqui. Ou seja, no final do período da igreja. Deixa eu te lembrar de algo que eu te mostrei nessa série. Lembra que no vídeo anterior da cronologia do Apocalipse, que eu desenhei 4 linhas, explicando de uma maneira simples os períodos? Olha, nós estamos aqui na era da igreja, aqui seria a tribulação, o milênio e a eternidade. Lembra? Pois é, nós estamos aonde? No 6º milênio, como eu mostrei ainda há pouco, certo? E o 7º milênio, onde é que está? Justamente aqui, ó, no governo de Cristo. Então, nós estamos no final do período da igreja. Imagina que para cá tem 2000 anos, como eu mostrei agora no mapa da cronologia, na minha garagem, né? E aqui está o período da tribulação. E aqui está o milênio. Esse período de tempo aqui são 7 anos. E nós estamos aonde? No final do período chamado a Era da Igreja. Então, se nós estamos nesse final, a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento. E quando eu falo a qualquer momento, eu posso estar dizendo, alguém pode entender aí, Márcio, então você é pré-tribulacionista, ou mid-tribulacionista, ou amilenista, não importa. O que eu estou querendo dizer é que o próximo evento importante é o arrebatamento da igreja, que pode acontecer em algum ponto aqui. Eu vou falar sobre arrebatamento porque eu tenho a minha perspectiva. Então, o que eu quero mostrar para você é o quão perto nós estamos desses eventos acontecerem. Então, quando Jesus fala que nós estamos perto, e ele falou lá para João há 2000 anos atrás, lembra que ele estava falando sob o ponto de vista ressurreto e, portanto, sob o ponto de vista eterno, utilizando uma figura de linguagem diferente que João tinha. Então a perspectiva de Jesus naquela época em termos de tempo era exatamente essa perspectiva que 2 Pedro nos mostra, ou seja, 1 ano é como 1000 anos. O que aponta
para o fato de que nós estamos na iminência da volta de Jesus e dos fatos do livro de Apocalipse. Eu gostaria de apresentar um aspecto importante do livro, que é o seu contexto histórico de quando ele foi entregue a João por Jesus. Quando nós lemos no livro de Atos, capítulo 2, o Pentecoste, lembra que ali aconteceu mais ou menos em torno do ano de 33 depois de Cristo. Ali se inicia a história da igreja e ali começa a perseguição aos primeiros mártires da igreja. Por exemplo, logo em seguida, ali no capítulo 7, nós vemos o apedrejamento de Estevão, que foi o primeiro mártir da era da igreja, né? E ele foi o primeiro que morreu por causa do testemunho de Jesus. E logo em seguida, no capítulo 8, acontece a primeira perseguição da igreja. O evangelho começa a se espalhar no mundo antigo, que estava sob o domínio do Império Romano. Esse livro aqui é um livro muito interessante sobre punição capital no Império Romano. Vou colocar aí para você ver, se você quiser comprar, um livro fantástico. E ele diz um negócio muito interessante sobre o sistema judiciário da época. E logo aqui na introdução, nós lemos algo muito interessante que eu quero compartilhar com você. Aqueles que cometiam crimes capitais que fossem das classes mais elevadas seriam decapitados ou exilados. Aqueles de uma classe mais baixa eram crucificados, queimados vivos ou jogados às feras. E isso corrobora e endossa o que o próprio autor do livro escreve no capítulo 1, no versículo 9. Ele diz o seguinte: eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu quero chamar a atenção de alguns elementos nesse versículo. Primeiro, companheiro na aflição. Ou seja, João estava vivendo um tempo de aflição, né? Quando ele estava escrevendo esse livro. E ele estava em um local, uma ilha chamada Patmos, que talvez você até já saiba o que significa, mas para aqueles que não saibam, deixa eu ajudar a dar um pouquinho do contexto da época. Os principais teólogos do livro, eles concordam que a data provável de escrita desse livro tenha ocorrido entre o ano 81 e 96 depois de Cristo. E essa data, ela acontece justamente em um período de grande perseguição contra os cristãos, né? E existem fortíssimas razões pelas quais João foi levado a Patmos. Lembra que eu falei que ele seria um exilado? Ele era um exilado político. Ele era considerado uma classe um pouquinho mais elevada. Naquela época, o Império Romano tinha estabelecido o culto imperial. O que significa isso? Significa que quem morasse nas cidades que estavam sob o domínio do Império Romano, existia a obrigatoriedade desse indivíduo adorar o imperador romano, prestar adoração, prestar culto ao imperador romano. João era o último dos discípulos que estava vivo naquela época. Agora imagina o seguinte contexto. Imagina na cabeça de João. O cara viu a transfiguração, né? Ele estava com Jesus e com Pedro ali na transfiguração. Ele provavelmente ouviu os batimentos cardíacos de Jesus no peito dele quando ele se encostou assim na última ceia, né? Ele viu a barbárie romana na crucificação e ouviu do próprio Jesus pendurado na cruz o seu pedido pessoal para que ele cuidasse da mãe dele, Maria. João foi um dos primeiros que viram a tumba de Jesus vazia junto com Pedro. Ele viu o mestre ressurreto, tomou café da manhã na praia da Galileia e sobre ele o mestre soprou ali em Pentecoste e ele foi cheio do Espírito juntamente com os outros apóstolos e sobre ele estava uma língua de fogo. Ele foi parte inaugural da igreja que agora está sendo perseguida por Roma. E ele está na sua velhice. Ele era o último dos apóstolos que estava vivo naquela época. Então se levanta o imperador e diz que todos agora são obrigados a obedecer ao culto imperial. Você pode imaginar a indignação de João, que
Muito provavelmente ele devia ser uma voz contundente contra Roma, ensinando a igreja, ensinando todos os cristãos o simples fato de que você deve somente prestar culto a quem? Ao Senhor Deus e a Jesus Cristo. Ponto final. E isso deveria ser uma pedra no sapato de Roma. E ele se tornou um problema político. Por quê? Porque muito provavelmente todas as negativas e todos os ensinos que percorriam as igrejas locais da época eram oriundos de alguém que viveu com o mestre e que, portanto, jamais se prostraria aos ídolos de Roma ou ao imperador de Roma. Os últimos anos da vida do apóstolo João foram marcados dentro de um contexto de perseguição, aliás, de intensa perseguição dentro do Império Romano, que procurava de todo jeito a acabar com o culto ao Deus vivo, porque afinal de contas os cristãos confrontavam a autoridade do Império Romano na medida em que eles rejeitavam o culto aos imperadores. Então ele foi exilado na ilha de Patmos, que a gente não consegue ver aqui obviamente, mas muito provavelmente ele deve ter saído de algum local próximo daqui de barco rumo àquela ilha onde ele ficou. E ali foi onde o Senhor Jesus visitou e revelou o livro de Apocalipse. É muito interessante que parece que eu estou na frente de um mar como outro qualquer, mas se eu não estivesse aqui na Turquia, nesse ponto exato, que é um dos pontos mais próximos de Patmos, obviamente não faria sentido eu filmar aqui. Eu não consegui ir dessa vez na ilha de Patmos, mas eu fiz questão de parar aqui para ver esse visual e meditar no fato de que muitas vezes você se sente isolado dentro do seu contexto de vida, achando que Deus não pode falar na sua vida, não pode usar a sua vida para alguma coisa. João não pensava desse jeito. Graças a Deus, João teve a lucidez de continuar buscando ao Senhor, mesmo sendo exilado, mesmo sofrendo perseguição, porque graças à vida desse homem, nós temos essa revelação incrível do livro de Apocalipse, que a gente começa a estudar junto agora nessa série. Um dos primeiros pais do cristianismo, né, que são aqueles conhecidos como a segunda leva dos líderes da igreja após os discípulos que morreram, os apóstolos que morreram, né, que viveram ali no primeiro século, um deles se chama Eusébio, que faz menção a um texto que foi escrito por um contemporâneo da época política do Império Romano, em que eu estou falando aqui, chamado Irineu. E esse Irineu escreveu o seguinte: no 14º ano do reinado de Domiciano, durante a perseguição aos cristãos, o apóstolo João foi banido a Patmos. E lá ele escreveu as cartas para as 7 igrejas. Essas 7 igrejas, são as famosas 7 igrejas do Apocalipse, estavam localizadas em 7 cidades específicas do mundo antigo ali, e é como se elas estivessem numa rota postal. Então, 2 anos depois da morte do imperador Domiciano, João foi levado de volta para Éfeso, onde ele ficou até ele morrer. Eu visitei o túmulo dele ali naquela cidade e deixa eu te falar uma experiência surreal. Você se dá conta de que o autor que deixou esse livro aqui escrito está enterrado ali, e eu estava de frente para aquela lápide e ali eu fiz uma oração de gratidão ao Senhor pelo privilégio de estar ali. Ou seja, a veracidade das escrituras são comprovadas mais uma vez por um homem que viveu, testemunhou de Jesus e escreveu o livro de Apocalipse, que chegou para mim e para você hoje. Particularmente eu gosto muito desse livro aqui, Os Mártires, né? A Voz dos Mártires, de um ministério aqui nos Estados Unidos chamado a Vozes dos Mártires, que esse livro aqui ele conta a história dos principais mártires do cristianismo desde o ano 33 até os dias de hoje. E lógico, João está aqui, né? E olha que interessante que eu leio aqui para você na página 49, que diz o seguinte: João viveu durante época nos quais aqueles que matavam ou abusavam os cristãos não tinham o que temer, pois a lei os protegia. De fato, e muitas vezes, eles é que cuidavam da lei. Ou seja, aqueles que perseguiam os cristãos eram os responsáveis por fazer as leis, né? A morte
dolorosa de um amigo após outro amigo, muito deve ter tido um peso sobre ele, sobremaneira. As tradições dizem que em uma ocasião João estava agendado para ser queimado vivo em óleo quente, mas ele escapou por uma intervenção divina. Seu exílio em Patmos facilmente poderia ser como uma sentença de morte. E quando o imperador Domiciano, que tinha exilado ele em Patmos, morreu, João foi trazido de volta a Éfeso, que foi exatamente aquilo que eu falei há pouco. E ali ele ficou por mais 2 anos e morreu depois em paz. Esse livro aqui é muito bacana, altamente recomendo se você quiser estudar sobre a vida dos mártires. Olha, A Voz dos Mártires, pode acessar o website deles, Voices of the Martyrs, em inglês. Muito legal esse livro. E o livro de Apocalipse começa com o fato de que o livro inteiro é uma revelação de Deus. Eu falei isso especificamente no primeiro vídeo dessa série. E Deus dá essa revelação a Jesus e esse pessoalmente entrega a João e, por consequência, entrega as 7 igrejas que estavam na Ásia, hoje a região oeste da Turquia, né? Uma carta para cada uma dessas igrejas. E embora cada carta expresse uma preocupação específica que existia naquelas igrejas, né? Existem aqueles que acreditam que essas cartas eram somente para aquela época, para aquelas igrejas e não mais, né? Outros acreditam que essas cartas são uma representação das igrejas ao longo do período da era da igreja. Outros acreditam que essas cartas são figurativamente uma representação dos cristãos da atualidade, né? Tipos diferentes de cristãos, né? Eu acredito que esses 3 elementos sejam comuns, sejam verdadeiros e válidos para os 3. Né? Óbvio que era para as igrejas da época, mas também uma referência profética e advertência sobre as igrejas no futuro, sobre os cristãos do futuro, no qual eu me incluo e você deveria se incluir. E estudando um livro fenomenal que está aqui, aliás, quero mostrar para você, que foi escrito por um grande autor chamado Dwight Pentecost, que me foi sugerido pelo Lamartine, que foi aluno dele, pessoalmente ele conheceu. Deixa eu te falar, esse livro aqui é simplesmente espetacular. E tem algumas coisas que eu pensei aqui que eu quero trazer para você, que nesse livro ele traça um paralelo fenomenal entre 7 parábolas existentes em Mateus 13, com o significado e o contexto relacionado com as 7 igrejas do Apocalipse e os 7 perfis de cristãos e das igrejas da era cristã que acontece nos eventos do Apocalipse. É simplesmente extraordinário. Se você notar em Mateus 13, pega lá a tua Bíblia depois e vai fazer uma conferência e leia. Você vai perceber que Jesus reitera o termo reino dos céus em cada parábola. Ou ele vai falar o reino, né? Ele vai se referir ao reino. As 7 parábolas estão relacionadas com o reino dos céus. E ele usa o termo reino dos céus, não o reino de Deus, o reino dos céus. Cada uma dessas parábolas parece como se fosse para aquele momento ali que ele está falando com os discípulos, mas também para o futuro. Existem diferentes explicações em diferentes livros, eu tenho vários aqui, li diferentes explicações, mas note que Jesus poderia ter escolhido qualquer igreja. Qualquer igreja, tem várias igrejas ali daquela época, mas Jesus escolheu especificamente 7. E, novamente, esse livro do Dwight Pentecost, ele sugere uma dica importante no fato de Jesus ter selecionado essas igrejas pelo significado do seu nome e pelo simbolismo que ela representa, tanto para a época quanto para a época atual que nós vivemos e a época durante a história da era da igreja. Por exemplo, a igreja de Éfeso, o nome significa amada. Essa foi a igreja logo após o Pentecoste, que vai mais ou menos até o ano 100. Né? A sua característica principal era o evangelismo, o plantio da semente da palavra de Deus e a colheita das primeiras conversões. E essa é exatamente a primeira parábola em Mateus 13, a parábola do semeador. A igreja de Esmirna, que significa mirra ou amargo, esse é o período da perseguição de Nero.
né, que começa a perseguição aos cristãos na época do reinado de Nero e depois do Domiciano, até mais ou menos o ano 300 depois de Cristo, época dos mártires. A parábola do joio e do trigo está associada com esse período. A igreja de Pérgamo, que significa torre alta ou completamente casada. Não é à toa que o centro político de Pérgamo existia no alto de uma montanha, uma acrópole que ficava no alto de uma montanha. E a igreja ali naquela cidade era completamente casada com o mundanismo pagão da época e o sistema que regia aquela época. E simbolicamente essa igreja de Pérgamo representa a igreja cristã do ano 300 a 800, né, que mostra um grande crescimento, o domínio dos papas, e estaria relacionada à parábola do grão de mostarda, que é uma parábola também no capítulo 13 de Mateus. Aí depois vem a igreja de Tiatira, que significa sacrifício perpétuo ou oferenda contínua. O período que vai do ano de 800 a 1517. Nesse período, é uma igreja que é cheia de corrupção doutrinária, profissão de fé vazia e o aparecimento da igreja juntamente com o Estado manipulando a sociedade e a época terrível de uma igreja que não era uma igreja verdadeira. Por isso essa parábola está associada com a parábola do fermento. Dá uma lida nessa parábola e veja o que isso significa. A próxima igreja, Sardes, que significa aqueles escapando ou renovação. Essa seria uma direta menção à reforma da igreja. Aqueles escapando do sistema e se renovando em uma nova visão de igreja. A parábola associada a essa igreja seria o tesouro escondido. Filadélfia é a próxima igreja, né? Que significa amor fraternal. Essa igreja estaria associada à parábola da pérola perdida, a igreja verdadeira dos últimos dias, a igreja do amor genuíno entre os irmãos. A próxima igreja é Laodiceia, que significa as pessoas governam ou falam, ou ainda o julgamento do povo. Essa igreja estaria associada à parábola da rede, que em si tem uma direta menção sobre a fornalha ardente, que obviamente se refere a Apocalipse. Essa é a igreja apóstata, que contém em si verdadeiros cristãos e falsos cristãos. É muito incrível. E leia esse trecho de Apocalipse 3 sobre a igreja de Laodiceia e você vai ver o paralelismo que existe à igreja de Laodiceia, a parábola da rede e ao momento em que nós vivemos na história da humanidade, na história da igreja hoje. Esse assunto para mim é absurdamente fascinante e eu creio que para você também, né? E nessa série do Apocalipse eu vou fazer um vídeo especial de cada igreja, porque eu viajei para a Turquia no ano passado e eu fui pessoalmente em cada uma delas com a intenção e o desejo de trazer o contexto histórico e, óbvio, descobrir algo novo em cada uma delas, né? Além de, obviamente, desfrutar um presente que o Senhor me deu de realizar um sonho que eu tinha de muitos anos de conhecer as 7 igrejas do Apocalipse. Então, olha só, eu quero te convidar a não perder os próximos vídeos. Compartilha esses vídeos dessa série, anuncia essa série para as pessoas. Jesus está voltando e é tempo da gente aprender as Escrituras, é tempo da gente conhecer o que significa o livro do Apocalipse. E esse livro é extraordinário. E eu sei que Deus vai falar no seu coração. Esse é o tempo de você se reencontrar com o Senhor. Esse é um tempo do Senhor falar no seu coração, de trazer uma experiência nova, de trazer fome da palavra de Deus ao seu coração. Essa é a minha esperança, esse é o meu sonho com essa série, que ela te encha do desejo de mergulhar na palavra do Senhor e se alegrar na esperança da volta de Jesus que está iminente. Bom, eu quero convidar você a se inscrever aqui no meu canal. Se você gostou desse vídeo, deixa sua mensagem, clica no botão de like, me ajuda a compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que esse canal possa crescer e a palavra de Deus possa ser disseminada e multiplicada. Tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo da Primeira Igreja.